A formação da psicanálise, a formação do psicanalista está diretamente ligada com o problema da transmissão da psicanálise. No início da psicanálise, podríamos dizer lá no final do século XIX, havia uma formação e transmissão da psicanálise que podríamos dizer que se inaugura com as cartas a Fliss. Freud, de alguma forma, pensa algumas hipóteses de trabalho, algumas regras, pensa alguns casos clínicos e pensa também seus próprios sonhos, pensa também seus próprios esquecimentos, seus lapsos, e faz isso de tal forma a constituir o esboço de um dispositivo analítico, mas faz isso também em relação com um outro. Esse outro era o Dr. Fliss, com o qual há uma série de cartas que estão registradas, inclusive, nas obras completas. O problema da formação e da transmissão da psicanálise é um problema que, então, é uma questão que começa com Freud e com todos seus discípulos e a segunda geração de psicanalistas, e aí depois as diferentes escolas, até os nossos dias. A transmissão da psicanálise, como se transmite, o que se transmite, é um problema que nós podemos ver como interrogante de aquele que se aproxima pela primeira vez à psicanálise, mas também é um problema de aquele que tem um percurso da psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Boa tarde, bom dia, boa noite, Leandro. Tudo bem? Sim, oi, tudo bem, Daniel? Te agradeço o convite. Vamos lá. Muito obrigado por estar aqui conosco conversando. A ideia de te convidar era justamente pelo fato de, bom, por um lado, poder termos um testemunho do que significa entrar na formação psicanalítica, não? Não tem um curso de graduação da faculdade que diz psicanálise. Por outro lado, tem vários grupos, várias escolas, vários modos de dizer que se oferecem formações em psicanálise. Ao mesmo tempo, há diferentes formas de transmissão da psicanálise. Alguns entendem que a transmissão deve ser em grupos pequenos, fechados. Outros entendem que a psicanálise pode ser utilizada e apropriada pelas mais diferentes áreas, não? Pela política, pela psiquiatria, pela sociologia, por qualquer outro, pela educação, por exemplo. O próprio Freud, inclusive, escreve um texto de algum modo motivando a que se faça essa apropriação da psicanálise. Alguns entendem que a psicanálise deve ser transmitida a partir de uma série de textos canônicos. Outros entendem que a psicanálise precisa se abrir a outras ciências e, assim como ela é apropriada por outros, ela também a se apropriar de elementos de outras ciências, de outros saberes. Como é que você entrou nesta história da psicanálise? Ok, Daniel, eu estava te ouvindo e estava pensando, a transmissão da psicanálise, ela ocorre sempre que um psicanalista toma a palavra. Quem fala, fala para alguém. Então, um psicanalista, ao falar para outro psicanalista ou para qualquer outra pessoa, de alguma maneira ele vai tentar pôr em palavras algo da experiência dele. Não importa se como analisante, se como analista, se como estudante da psicanálise, não importa. Ele vai colocar algo dele e geralmente vai ser diferente do que ele imaginava que seria, porque a psicanálise ela é impossível de ser domada, ou seja, quando nós começamos a falar de psicanálise, a gente fala muito mais de outras coisas sem que a gente se dê conta. Então, eu vou dizer um pouco do meu exemplo pessoal. Foi uma ótima pergunta. Eu era bem jovem e eu mexia com música.
E eu tinha uma loja de música, tinha um selo, lançava discos, enfim, tinha cabelo comprido. Olha o que aconteceu com o meu cabelo, para quem está me ouvindo, eu fiquei careca. E certa vez, um grande amigo dessa área me disse: Leandro, eu acabei de me casar, eu estou brigando muito com a minha mulher, e ela falou para mim fazer terapia. E eu fui, eu tô gostando. E eu ficava curioso, falava, mas como assim? Mas terapia? O que é isso? E ele comentava o que ele fazia lá com a psicóloga, então com a psicoterapeuta, e ela fazia perguntas para ele. E um dia ela perguntou dos sonhos dele. Eu falando, você sonha à noite? E ele me disse, Leandro, eu achei tão estranho. Aí eu contei o sonho, ela me fez uma pergunta da minha mãe, eu achei tão esquisito. Daniel, aquilo me fascinava, aquilo me fascinava. Pensava, meu Deus, que coisa interessante. Aí eu me recordo que eu ligava para a casa dele, acho que era quarta-feira à tarde, e perguntava como era a sessão, e ele me contava. Até que um dia eu fiquei tão fascinado, e eu abri uma coisa chamada Páginas Amarelas, a lista telefônica de 30 anos atrás, e eu procurei, enfim, eu não sabia o que era, uma psicoterapeuta, né, na cidade onde eu resido, e pensei assim, falei, bom, deve ser o maior anúncio, ela deve ser uma boa psicoterapeuta, porque ela pôde pagar o maior anúncio na lista telefônica. E aí o que acontece? Eu entro em contato com uma pessoa e aí ela fala pela primeira vez essa palavra, psicanálise, etc., Freud, aquelas coisas. E para mim foi uma experiência muito importante. Durante 2 anos ela me ajudou muito, eu sou muito grato. E aí eu fiquei apaixonado. Eu falei, putz, eu quero fazer isso aí que você faz. Ela falou, então você tem que estudar psicologia. E aí eu fiz a graduação em psicologia, um pouco mais velho, e comecei a praticar a clínica psicanalítica, claro, conheci a psicanálise na graduação por meio de professores, falando de psicanálise, que o professor de psicologia no ensino superior, geralmente ele é um sujeito muito apaixonado, ele magnetiza muitos alunos, e foi assim que aconteceu comigo. E aí, perto dos 30 anos, eu comecei a praticar, vou contar um pouco disso, e hoje eu estou com 55, e mês que vem faz 25 anos, um quarto de século que eu estou atrás de um divã. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive a sorte, eu acho isso muito importante, de ter um bom encontro com quem é fascinado pela psicanálise. São pessoas que eu tenho contato até hoje. E um dos professores, já no final do curso, eu ficava interessado como ele falava de Lacan. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Lacan, e eu fui conversar com ele e falar, eu queria fazer terapia nessa linha. Ele falou, não, isso não é terapia, isso é psicanálise. Me procura. Aí eu falei, não, mas não seria bem com você. Ele falou, então eu vou te indicar para a comissão de acolhimento da Escola Brasileira de Psicanálise, isso foi já mais de 30 anos atrás, e aí eu encontro uma psicanalista que me acolheu, e aí foi aí que se deu a minha análise, e só para marcar a diferença, já na primeira sessão eu me recordo, ô Leandro, quanto você pode pagar? Aí eu sou estudante, eu tô ganhando menos dinheiro na minha profissão anterior, eu posso pagar R$30. Ela falou, você pode mais? Aí eu falei, posso mais, claro que eu posso 35. E eu nunca mais esqueci disso, né? Foi a primeira pergunta analítica, né? Você pode mais? E aí eu comecei a entender, falei, bom, isso é psicanálise. E aí foi um profundo apaixonamento, essa pessoa me indicou para a supervisão com o Christian Dunker, eu também conheço o Christian já há mais de 25 anos, foi meu primeiro supervisor, e aí o Christian Dunker, é desnecessário fazer apresentações, a fúria formativa do Christian Dunker, você conhece, sou muito grato a ele, e aí o Christian me abriu as portas da psicanálise, mas eu já queria marcar o começo da nossa conversa assim, Daniel, a psicanálise ela te toca fundo, por alguém que está falando sobre psicanálise, não importa como, isso já é a transmissão. Aham. E aí então você começa com sua própria análise e com a formação junto com Christian. Isso. Aí o Christian, obviamente, me introduz na cidade de São Paulo, eu sou da cidade de Santo André, ele me introduz ainda na formação do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Ainda não era Fórum do Campo Lacaniano, era um outro grupo de pessoas que estava se separando na época daquela grande cisão de 98. Eu entrei, completamente iniciante, meio perdido ali, eu fui tentando me acomodar e fui conhecendo pessoas que, enfim, sou colega, sou amigo até hoje. E aí eu participei durante 18 anos do Fórum do Campo Lacaniano e, em paralelo, obviamente, eu sempre pratiquei a psicanálise já desde o final do curso de psicologia, porque a minha análise
continuou logo no final do curso, e eu fiz 10 anos de análise, 2 e 3 vezes por semana, e também supervisão todas as semanas. Isso me ajudou muito, eu gosto sempre de deixar isso bem declarado. Então, o resultado, aquele tripé que a gente fala tanto em psicanálise, eu sou a prova viva. Fiz uma boa análise, considero que cheguei a um final de análise, fiz supervisão muitos anos, eu acho que a necessidade vai diminuindo aos poucos, hoje faço apenas pontualmente. E a terceira parte do tripé, que é o que eu acho que a gente vai falar muito aqui. Eu fiz uma formação formal, com grupos de analistas, como você disse, mas tem uma outra formação que eu gostaria de aprofundar aqui nesse podcast, que é tomar nas nossas próprias mãos a formação, considerando-a como uma aventura, nesse sentido, se identificando com Freud. Freud foi procurar o inconsciente na vida, nas pessoas, e eu tenho esse traço muito parecido com o Freud. Por exemplo, eu estou absolutamente fascinado por séries da Netflix. Eu estava assistindo uma série antes de vir gravar o podcast e disse para minha mulher, daqui 1 hora eu estou de volta, e não saia daí, porque eu vou voltar a assistir série, porque eu me encontro com o inconsciente. A arte é isso, a arte ela traz uma coisa impressionante. Então, eu acho que é muito importante a gente sair daquela posição de um aluno que vai aprender para uma posição de investigador, de apaixonado, como foi Sigmund Freud, encontrando o inconsciente em várias coisas. Depois, claro, Freud foi fazendo as intersecções, como, aliás, você disse muito bem, depois o Lacan nem se fala, mas eu acho que a gente tem que ter essa mesma postura desses 2 grandes psicanalistas. A gente tem que estar aberto a encontrar o que é humano. Certas vezes eu disse, a gente tem que gostar de teoria, isso é bom, mas a gente tem que gostar de gente, eu gosto de gente. Uhum. E então você começa com essa aproximação à Escola Brasileira de Psicanálise, vai para esse início do fórum. Como é que era isso? Era um grupo de analistas? Se reuniam e faziam o que nesse grupo? Isso foi mais ou menos 1998, 99. A gente se reunia num anfiteatro de uma faculdade de medicina que um dos colegas conseguiam, e a ideia era, de fato, já montar uma escola. Então, a ideia eram discussões que pudesse erigir uma escola, diferentemente, claro, da escola, assim, hoje, na época e hoje ainda, né, muito parametrada pela figura do Jacques Lamillère. A ideia era fazer uma outra coisa distinta, uma outra psicanálise de orientação lacaniana, não centrada no que a gente acha que o Jacques Lamillère acabava ocupando muito esse espaço, né? Naquela época só existia a Escola Brasileira de Psicanálise, que hoje também se dividiu em 3 grandes grupos, e a gente do fórum, a gente começou aqui em São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro, também de outros lugares, mas a gente aqui em São Paulo, a gente começou um grupo, ainda não se chamava Campo do Fórum Lacaniano, ele se chamava Fórum de Psicanálise, reuniões semanais, e a gente começava a traçar as linhas da constituição de uma escola e, ao mesmo tempo, trabalhar os textos fundamentais de Lacan, da escola, etc. Isso foi uma coisa trabalhada há bastante tempo, até que a gente começou a organizar eventos e começou a organizar formações. Era um grupo pequeno, não era um grupo grande, talvez umas 30 ou 40 pessoas. Resultado, era já uma imersão no ensino de Lacan. Ainda não tínhamos sede, nada, era uma coisa bem ampla. Eu cheguei um pouquinho depois do começo, mas como eu era um iniciante, ainda um novato, eu ficava meio que de lado, observando. Depois, com o tempo, eu fui me envolvendo mais. Aí fui membro do Fórum do Campo Lacaniano, formalmente, depois membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano. Aí tive seminários, enfim, fiz um monte de atividades, trabalhos, tal. Foi um período muito importante da minha vida. Foram 18 anos que, vamos dizer, potencializaram a minha formação. Mais do que nunca, eu acho que a formação em psicanálise implica, na análise pessoal, sem dúvida, a sua relação com o seu inconsciente, isso está fora de discussão. A supervisão, que eu acho que ela ajuda a psicanálise pessoal, a supervisão ela empurra o analista a olhar para si, porque os casos difíceis com os pacientes é sinal que está pegando em algo da gente. E essa terceira parte do tripé, Daniel, eu acho que ela tem que ser bem ampla, tem que ser bem experiencial, bem mesmo da ordem da experiência, talvez até da experiência que não pode nem ser contada, porque a gente chama de transmissão. Foi o meu caso nesses 18 anos de pertencimento ao Fórum do Campo Lacaniano. Então, essa parte assim mais institucional, digamos, da psicanálise no fórum, eram grupos de estudo, cartéis, eventos, como era isso? Exatamente. Eram cursos. A gente bolava um calendário, né, um ano para o outro ano, formalmente a jornada de abertura e a jornada de encerramento, onde se juntava todo mundo.
geralmente uma jornada estadual de São Paulo e depois a nacional, aí cada hora num estado. Isso era muito interessante, eu gostava muito disso. Aí viajava, todo mundo se encontrava, e aí todos apresentavam trabalhos, enfim. A gente tinha bons encontros, era muito interessante. Mas dentro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, esperava-se que cada membro pudesse pôr em palavras a sua transmissão, pudesse também estudar conjuntamente com as pessoas aquilo que o membro tivesse interesse. Eu, no caso, eu sempre carreguei muito mais para as coisas que me atravessavam na época. Eu estava fazendo minha tese de doutorado já com o Christian Dunker na USP e tratava das dificuldades, das vicissitudes do psicanalizar. Então, eu tinha um seminário, tive durante quase 10 anos, falando de várias coisas, de vários textos, de vários tópicos, sempre ligado a essa dificuldade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o manejo com o dinheiro. A gente tentava ir além do que o Freud disse lá no texto clássico do dinheiro, tentamos localizar no Lacan. A gente tinha uma rede de pesquisa também sobre a psicanálise para um número maior de pessoas aqui no Grande ABC. No caso, eu fiz uma extensão do meu seminário aqui no Grande ABC, acabei aglutinando pessoas. Então, Daniel, tentando responder a sua pergunta, é óbvio que o Lacan martelava a coisa do cartel, participei de vários cartéis, foi muito interessante, alguns funcionaram, outros não, mas eu acho que o mais importante é o seguinte, tentar estabelecer laços entre os pares calcado numa transferência de trabalho. Porque o que acontece com o grupo? Entra o amor transferencial, que é onde estraga tudo. Isso faz parte desde o Freud e não vai acabar, porque isso é da neurose, isso é estrutural. Então, a gente lutava muito contra esses fenômenos de psicologia das massas. A gente tentava colocar o trem no trilho para rolar uma transferência de trabalho e a gente poder trabalhar junto, incentivar, formar pessoas dentro do possível, claro, né? Pessoas que se interessavam pela psicanálise. A gente tentava fazer uma coisa mais ética, uma coisa que se deslocasse um pouco desse modelão mais tradicional de um ensina, o outro aprende. Não, a gente era uma coisa que a gente chamava de turbilhão. Ou seja, eu quero aprender psicanálise, se joga aí no turbilhão. Entra num monte de seminário, faz cartel, participa de grupo, né? Ainda essa época ainda era uma época pré-internet, né? A gente praticamente não tinha internet, só e-mail, etc. Hoje imagino que esteja muito diferente. Então, o resultado, pelo menos para mim, Daniel, foi um mergulho num mar chamado psicanálise. Tive que nadar muito nesse mar até chegar lá na praia de novo, sair da praia, agora continuo caminhando, não sei se tem mais mar, não sei se é uma ilha, mas eu mergulhei muito nesse mar e para mim foi muito importante. Ou seja que mesmo que seja um grupo de analistas, nem todo mundo estudava a mesma coisa. Não é que os 30 se juntavam a estudar a mesma coisa, o mesmo curso e depois passavam... Não era isso. Não. Cada um tinha, vamos dizer, a sua pesquisa pessoal, e aí a gente se aglutinava por temas de interesse que geralmente era coordenado por um colega que tinha muito interesse naquilo. Por exemplo, você citou psicanálise e educação. A gente tinha 2 colegas que estavam muito às voltas com isso. Então, elas tinham um seminário disso. Quem quisesse poderia participar e trazer a sua, vamos chamar de pesquisa pessoal, as suas questões para aquele seminário. Então, aí tinha todo um calendário, quinzenalmente, semanalmente, enfim, a gente podia... debater, falar, trazer reflexões. E aí, uma outra coisa importante também, Daniel, depois, no final, a gente tinha sempre muito uma preocupação com a publicação. Então, chamava-se na época de livro zero. O Daniel acabou de chegar no Fórum do Campo Lacaniano, ele gosta de filosofia. Ele vai participar de um grupo lá que tem esse interesse comum. Depois, no final do ano, Daniel, esperas que você apresente o trabalho e depois redija esse trabalho para a gente lançar no livro zero no próximo ano. Ou seja, então que a formação e a transmissão vão juntas, não tem como... Exatamente. Inclusive dentro do próprio, entre aspas, formando, ele também Exatamente. precisa transmitir aquilo que está formando, não? Exatamente. Ou seja, a gente diz para os nossos pacientes, fale. Quando a gente está em formação, você também tem que falar, tem que escrever, você também tem que dar o seu quinhão. Porque com a sua experiência, com o relato da sua experiência, com o escrito da sua experiência, você faz avançar o campo da psicanálise. E aí me chamou a atenção essa referência que você fez a séries de televisão ou séries dos streaming de hoje, não? Digamos, pelo que você está me falando, sua formação tem a ver com sua própria análise, com a supervisão, com a clínica que você sustentava,
com essa participação no fórum, paralelamente a isso, você se apropriou da academia e desde aí também sustentava fazendo mestrado, doutorado, para poder se formar no campo da psicanálise. E paralelamente a isso, você traz elementos que vêm da história em quadrinhos, que vêm da série, dos seriados. Como é que é isso? Eu acho muito importante a gente tentar entender por que o Freud gostava tanto de certas coisas e valorizava certas coisas. Por exemplo, ele valorizava muito a literatura, mas ele não valorizava o cinema. O cinema começou junto com ele, Interpretação dos Sonhos e o Lumière, lá em Paris. E uma vez o Freud foi convidado por um dos três, eu não me recordo mais, eu não sei se foi Metro, Goldwyn ou Mayer, um dos três disseram: Freud, venha ser o nosso advisor, né, o nosso consultor sobre filmes de amor. Você é o homem que mais entende de amor no planeta Terra. Tem um cheque de $10 mil quando você chegar no porto de Nova York. Aí ele responde: eu não gosto de cinema. Então, é muito interessante, porque quando Freud traz essas citações, ele, fundamentalmente da literatura, e ele diz: eu não inventei o inconsciente sempre existiu, eu só sistematizei como um método de pesquisa e, claro, um método de cura. Então, Leandro, eu continuo fiel ao que o Freud e o Lacan falava, que o Freud fala disso, assim, não existe uma faculdade de psicanálise. Ele falou, seria o sonho mais enlouquecedor imaginar uma graduação em psicanálise. Entretanto, o psicanalista não pode estudar só psicanálise. Aí ele fala, gente, acho que umas 10 coisas: história, sociologia, filosofia, história das religiões, política. Depois vem o Lacan e fala mais um monte de coisa, linguística, matemática. Eu falo, meu Deus do céu. Aí, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo pessoal, Daniel. O que eu vou fazer agora é uma transmissão. Leandro, me dá um exemplo de uma série. Bom, vamos lá. Comecei a assistir Vikings. Falei, vou assistir, tem luta, tem espada, Vikings, caras estranhos aí. Aí daí eu gostei muito e já passei para The Last Kingdom, que é um viking lutando por um reino, etc. Aí depois passei para a invasão otomana, nossa, Turquia. Falei, meu Deus, que coisa louca. Aí passei para Bárbaros, né? Bárbaros, uma série alemã louca, e agora eu estou absolutamente apaixonado, um viciado, um adicto. Eu sou um adicto numa série chamada Ertugrul. A série tem 460 capítulos. Eu quero ver se uns 5 ou 6 anos eu acabo de assistir. Aí você me diz, Leandro, por que você gosta tanto dessas séries? Você assiste com seus olhos, claro. Eu tenho uma boa visão, apesar de usar óculos. Não, eu escuto as séries. E o que essas séries têm em comum? Todas a presença do Estado e a presença da religião católica. Isso me chamou a atenção. Falei, Estado? Que interessante. A passagem de tribo, de clã, né, pensando freudianamente, para o Estado. O Estado é um ideal. Eu comecei a pensar, falei, poxa, mas o Estado é um ideal. E a religião católica tenta ser hegemônica e destruir todas as outras religiões. Ou seja, olha que interessante, né? Como a Igreja Católica tem isso desde lá do fundo. E todas as outras religiões que eu vi, politeístas, no caso, tentando se defender. Falei, meu Deus, o ser humano não mudou nada. Então, quando eu vou ler agora Mal-Estar na Civilização, Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, Psicologia das Massas, eu falo, gente, por isso que o Freud dizia que a gente precisa estudar isso tudo. Só que aí, Daniel, não precisa ser esse estudar que está na cabeça do estudante brasileiro. Tenho que ir numa universidade e o professor me ensinar. Não! Você tem que ser um autodidata. Você tem que ouvir com o ouvido, olhar com os olhos e sentir com o coração. Essas coisas me tocam muito porque eu digo, meu Deus, então o ser humano não mudou. Tem algo estrutural que o Freud denunciou. Freud falava do Gengis Khan, da maldade do Gengis Khan, no texto Mal-Estar da Civilização, e agora eu estou vendo a série turca que tudo é Khan. Fulano Khan, Cicrano Khan. Falei, nossa, Gengis Khan. Falei, puxa, que interessante. Isso é o ser humano. Então, resultado, a gente precisa conhecer história para além de decorar datas. Então, eu defendo na minha tese de doutorado, Daniel, que a gente tem que estudar psicanálise, deitar no sofá, estudar, sentar na cadeira e na mesa, grifar. Olha, pega o marcador de texto, vamos lá no dicionário de psicanálise. Tudo bem, isso é importante, tem que fazer isso mesmo. Mas a gente também tem que ler psicanálise, a gente tem que degustar a psicanálise e fala do que é humano.
Então, o resultado, como é que você pode ser um psicanalista no consultório se você não sabe o que está acontecendo, por exemplo, nas séries ou na literatura? Você nunca ouviu o nome Helena Ferrante, você não precisa ter lido Helena Ferrante, mas você precisa saber, Helena Ferrante, já ouvi, tá. Fala para mim, ou seja, você precisa estar imerso na cultura. Então, a gente tem que estar muito antenado. E aí eu me dei conta, Daniel, que eu sempre fui assim. Quando eu mexia com rock, com música, eu sempre fui assim. E aí, quando eu entrei no mundo da psicanálise, eu falei, putz, eu vou ter que me transformar em outra pessoa. Eu fiz 10 anos de análise para descobrir que eu não tinha que mudar, que eu tinha que ser sempre quem eu fui. Uhum. Então você encontra isso nas produções culturais contemporâneas, digamos, assim como Freud encontrava na mitologia grega, encontrava na história das religiões. Hoje a gente encontra de outra forma, digamos, a partir de streaming, de produções de seriados, de internet. Você acha que a internet mudou o modo de transmissão da psicanálise? Eu acho sim. Vou te dar um exemplo, Daniel. A internet foi libertária. E por que foi libertária? Daniel, eu sou da época, quando a gente tinha uma loja de discos, eu e um colega, a gente lançava discos, bandas independentes. A gente era muito pequeno, vendia os discos de mão em mão, como a gente vende livro de psicanálise, você faz seu lançamento, vende 10 cópias, a gente também era assim. E claro, tinha as grandes gravadoras, que tinham muito dinheiro investido. Resultado, uma banda, para ela crescer, um músico, ela precisaria de uma gravadora. Um escritor precisaria de uma casa editorial. Pô, eu fui lançado por uma grande editora, né? E assim sucessivamente. O artista dependia de uma galeria. Hoje, com a internet, a gente está livre. A produção cultural não só está livre e acessível gratuitamente, porque aproximou quem produz e quem consome. Eu estou usando o verbo consumir de maneira crítica, porque também tudo pode virar gadget, indústria cultural. O Adorno disse bem, isso é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num clima de liberdade e de experimentação nos últimos 10 anos que, na verdade, favorece isso que a gente está discutindo no podcast hoje, que é a transmissão. Então, o psicanalista vai tão bem, né, nessa parte audiovisual, por quê? Porque ele já fazia isso, só que escrevendo. O psicanalista sempre fez isso, só que agora ele escreve e também fala, grava, pensa, imagina, inventa coisas. A obra do Freud ele é tão gigantesca, é impressionantemente pouco explorada, que a gente pode... Quer ver? Eu vou inventar uma coisa agora para você, agora. Eu comprei 6 livros em inglês. São 6 pessoas que fizeram análise com o Freud. E tem mais 2 em alemão, mas eu não falo alemão. Então eu comprei lá fora e chegaram. Eu li os 6 livros, todos contando as análises com o Freud. Isso daria um tremendo filme, uma tremenda peça de teatro. Uma tremenda peça de teatro. Eu não tenho habilidade de roteirizar. Mas, gente, é tão interessante. Uma hora o Freud fala assim para o cara, você tem filhos? Ele falou, tem, doutor Freud. Um cara jovem, um psiquiatra de Nova York. Eles ficaram com a minha esposa, né? Terrível criança, né? Você não acha? Mas por que, doutor Freud? A gente não pode admitir o ódio que ela sente por ela, só o amor. Isso é terrível. Bom, nos vemos amanhã. O Freud jamais contaria isso. Aí o outro cara perguntou, doutor Freud, falam que o senhor não gosta de música. Ele falou, você acreditou? É lógico que eu gosto de música, só que eu não preciso dizer. Aí o outro cara, doutor Freud, mas o marxismo, o comunismo, isso pode estar como base na causa da neurose. O senhor nunca falou disso. Ele falou, mas eu não escrevi tudo que eu penso sobre isso, mais do que você imagina. E aí o Freud fala umas 3 páginas. Depois ele fala, procura o meu discípulo Reich, ele vai te ajudar. Olha só, Daniel, então são tesouros que eu descobri porque eu sou um curioso, um pesquisador, fui jogando no Google, aí entra na Amazon e fala e compra, paguei R$ 200 no livro. A hora que chegou, Daniel, eu li o livro da meia-noite às 4 da manhã, não consegui parar de ler. Eu não consegui parar de ler, porque falei, meu Deus do céu, né? O cara está falando de uma experiência, um livro dos anos 60, 50, os caras já morreram, mas os caras estão contando a experiência com o Freud, falei, que coisa mais mágica. Com o Lacan, a gente acha, né? Tem o documentário, o Rendezvous com Lacan, tem vários livros, mas o Freud é anterior, morre em 39, ou seja, é pessoal que participou com ele nos anos 20, nos anos 30. Então é interessantíssimo. Eu só te contei esse exemplo. Eu vou transformar num livro, mas um bom roteirista transformaria isso numa grande peça de teatro ou num grande filme. Eu acho que seria uma boa ideia poder roteirizar esse livro e poder fazer
um filme, não? Uma ficção baseada na realidade. É boa essa ideia, muito boa. Mas eu estava pensando que, assim como hoje nós usamos a internet para fazer transmissão e isso, é, tem dois psicanalistas, Winnicott e Dolto, que eles faziam transmissão de rádio, lá naquela época, não? Ou seja, utilizavam a rádio para, de algum modo, transmitir psicanálise para o grande público. Quer dizer que, de alguma forma, tudo bem, não havia internet, não havia nem televisão naquela época, mas eles se apropriaram da ferramenta que tinham para poder fazer Sim. transmissão. E vou te surpreender agora, e tem um brasileiro de antes deles, anterior a eles, que fazia a mesma coisa. Gastão Pereira da Silva, se correspondia com o Freud. Morreu nos anos 80. Ele fazia tudo isso nos anos 30, 40. Ele tinha coluna em jornal, escrevia peças de teatro, escrevia radionovelas, falando de interpretação dos sonhos. Precisaria achar esse material. Ele morre nos anos 80. Ele não aceita participar das sociedades de psicanálise. Por exemplo, ele era muito amigo do primeiro grande psicanalista argentino, o primeiro de todos. E ele falava, fulano, você está muito sozinho no Brasil, você tem que se associar com seus pares, olha o que nós fazemos aqui em Buenos Aires. Ele falava, não, eu prefiro ser um caçador, como ele falava, a lonely hunter, um caçador solitário. E ele falava, eu levo a psicanálise no burrico para os rincões do Brasil. Então era um personagem interessantíssimo, Daniel, que a gente depende de colegas, claro, pesquisar, recuperar esse material. Agora eu te pergunto, se nos anos 30, 40, 50 tinha demanda para isso, mas não tinha nem TV ainda, o cara fazia radionovela, por que que hoje a gente está fazendo um podcast que no fundo é uma radionovela? No fundo é o som, é a palavra. Ou seja, Daniel, o ser humano gosta de ser ouvido e gosta de ouvir. O ser humano gosta disso. Uma vez eu estava no Museu do Freud, em Viena, e eu estava pagando, eu e minha filha, ela conferindo os livros, a gente falando em português, a moça do caixa falou assim, vocês estão falando em português, né? Eu falei, como você sabe? Ela falou, só vem argentino e brasileiro aqui? Eu falei, sério? Aí ela falou assim para mim, Leandro, me responda uma coisa. Ela falou, por que a psicanálise é tão forte no Brasil? E aí eu gaguejei. Interessante o gaguejar, né? Aí ela falou em inglês bem dura, tipo, né, o jeito teutônico aí dos austríacos, né? Por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Eu falei, agora você mexeu comigo. Aí eu arregacei as mangas e disse a ela, porque nós brasileiros amamos a palavra. Nós brasileiros, por mais incrível que pareça, por mais que sejamos conservadores, nós temos uma abertura para aquilo que é novo. Freud inventou uma coisa que toca na alma humana. Nossa alma latina, ela é exagerada. Essa série, Daniel, que eu estou falando do Gru, parece um dramalhão mexicano, eu fico apaixonado. Eu começo a assistir, meu coração parece que sai pela boca, é muito humano, né? Então eu disse a ela, nós, latinos, nós temos o sangue fervendo, e a psicanálise tem muito a ver com o Brasil. E ela falou, de fato, Leandro, e esse homem foi um gênio, Leandro. Se você conseguir lê-lo em alemão, ele fala para o homem médio de Viena. E o objetivo dele era ser entendido pelo homem médio. E aí eu comecei a contar um monte de coisas do Brasil e tal, e no final paguei lá os 400 euros, comprei um monte de livros. Aí eu falei, bom, eu vou retornar para o Brasil, mas vou te fazer uma pergunta. Ela falou, claro, faça. Eu falei, e aqui? Por que a psicanálise não é tão forte? Aí ela gaguejou, eu falei, um dia quando eu voltar aqui você me conta. E é de fato uma coisa interessante, não? Como a psicanálise nasce no por una cuestión necesaria, mas también no por acaso, de un judeo morando en Viena, ¿no? En una comunidad judaica relativamente marginalizada, que de algún modo va intentando contornar a situación con diferentes grupos en Europa, geralmente judeos, geralmente marginalizados da academia. Zona Suiza, que Jung era alguien importante, digamos, y que Freud tenta resgatar, mas parece como que a psicanálise vai se espalhando, vai escorregando pelas veradas, pelos territorios marginais. De alguna forma se instala en París y se instala en Londres como grandes, digamos, bastiones, mas a repercussão de aquilo não é em Europa, é em Brasil, em Argentina,
en algunos lugares de Estados Unidos, donde hay de todo, digamos. Estados Unidos es una cultura que tiene cualquier forma de manifestación muy extraña, ¿no? Mas, y hoy en Brasil parece como que, bueno, después, yo diría, de un cierto fracaso de un discurso de meritocracia, de coaching, de vamos que você consegue, eu te vou dar as 5 dicas para você ser o melhor em tua área. Quando fracassa de tudo isso e ainda por cima vem a pandemia, parece como que há um retorno ou há uma demanda, poderíamos dizer assim, de curiosidade, se você quiser, de ver que é isso a psicanálise, ¿no? Y ahí a psicanálise aparece en podcast, aparece en vídeos, aparece en YouTube, de formas meio extrañas também, não? Bem, foi interessante você fazer esse recorte temporal. Eu acho que depois de março de 2020, uma parcela da população, uma parcela, não toda, não é justo dizer toda, mas uma parcela da população ficou com o dinheiro sobrando porque não tinha como gastar, você não podia sair de casa. Então vou consumir coisas, e aí vão para a internet. Como tem essa imensa produção de conteúdo por diversos psicanalistas, claro que também tem coisa de qualidade duvidosa, é óbvio, mas via de regra tem coisas muito boas, muito interessantes. Eu acho que as pessoas começaram a se conectar a isso e pensaram, bom, então eu vou fazer análise. Daí o aumento dessa análise online, que foi algo, pelo menos para mim, assim, impressionante, inexplicável. Eu não consigo dar conta, só posso falar do meu consultório, eu não consigo dar conta da demanda de gente que chega até mim. E aí eu digo, mas como você chegou até mim? Eu assisti um vídeo seu. Gostei do jeito que você falou. O jeito que você olha para a câmera. Você falou uma coisa, nossa, me tocou muito fundo. Antes de março de 2020, talvez essa pessoa pudesse ter lido um livro meu. O Freud me causa isso até hoje. Toda vez que eu leio o Freud, eu fico, meu Deus, eu queria ter feito análise com esse homem. Claro, o nome disso é transferência, óbvio. Mas, quando a imagem e a palavra vieram juntas, eu acho que a gente teve uma coisa muito forte. Eu faria um paralelo cuidadoso com o videoclipe dos anos 80. Porque as bandas de rock tinham os shows, que era uma coisa mágica, eu participei do Rock in Rio, uma coisa mágica, e era gravado no VHS, você tinha que ter um aparelho para reproduzir. Quando começou o videoclipe, a banda começou a fazer o próprio videoclipe e colocou no YouTube da época, que era o MTV. A mesma coisa. Hoje, o autor, ele lança um livro e ele fala desse livro. O tal da Adelaide Ferrante é interessante porque é um mistério, né? Você não sabe se é um homem, se é uma mulher, né? Mas tem autores super carismáticos. Aquele cara, por exemplo, moçambicano, Miyakoto. Eu adoro o que aquele cara fala, né? Esse nosso representante indígena, né? o Ailton Krenak. Putz, eu preciso ler o que esse cara fala, o que esse cara escreve, o Gessé Souza. Eu fico fascinado pelo que esse cara fala. Então, quer dizer, hoje o escritor não é um cara mais só que escreve, ele tem que escrever, tem que falar, ele também tem que transmitir. A questão do livro e a relação entre o escritor e o leitor ficou de outra forma também, não? Parece como que a interlocução ficou mais próxima. E isso Exatamente. Também na psicanálise, não? Exatamente, isso também na psicanálise. Eu atendo gente do Brasil inteiro, atendo gente de fora do Brasil e comecei agora a atender em outra língua. Estou atendendo 3 americanos em inglês. É muito interessante. É uma experiência interessantíssima, interessantíssima. Eu imaginei que não fosse ser possível. Falei, puxa, acho que meu inglês não é suficiente. Não, o Analisando o Analista, eles têm um lalang deles. Só dos dois. É interessante que em um momento... a ideia de formação e de transmissão em psicanálise nos velhos tempos da IPA implicava em que você tinha que fazer os cursos da IPA, você tinha que fazer sua psicanálise pessoal, você tinha que fazer a análise didática e a supervisão. E era extremamente custoso e, bom, você não tinha vida além disso também, não? Houve uma mudança e essa IPA de algum modo se transforma em o que apenas se reduzia a IPA, agora se transforma em um movimento psicanalítico. Você mesmo dizia, bom, estava a escola brasileira de psicanálise com os millerianos, mas depois aparece o fórum,
aparecen aquellos que se vinculan con Melman, otros que aparecen en grupos autónomos. Quiere decir, comenzamos a asistir en los años 80, 90, pelo menos aquí en América Latina, a un movimiento psicanalítico, con diferentes grupos que algunos dialogan, otros no, algunos se aproximan, otros no, y dan otro matiz. Y es interesante que a mudanza tecnológica y a crisis, digamos, sanitaria, también encontró a un movimiento psicanalítico brasilero pensando en algo que ya se hacía en la psicanálisis, en la historia de la psicanálisis, que era a psicanálisis en un espacio público. Durante un tiempo parecía que a psicanálisis solo podía ser feita en un diván, en una situación presencial y en una hora establecida. Antes de la pandemia ya había en el Brasil entero diferentes grupos discutiendo y practicando psicanálisis en la vía pública, ¿no? ¿Você acha que isso mudou a clínica psicanalítica hoje? Sim, eu acho que mudou e eu acho que é um caminho sem volta. No caso do Brasil, em particular, como é que eu posso dizer? Ela era feita por uma elite para uma elite. E aí hoje, a gente até pode dizer que ainda é feito por uma elite, que é quem tem condição de chegar a um curso superior, ok, nesse sentido é uma elite. Mas hoje não, ela chega para muito mais gente. Não só essa psicanálise na via pública, que eu acho sensacional essa experiência, bem como também nas instituições de saúde públicas, né? Tanto instituições de saúde oficiais, como o SUS, etc., isso nunca parou. Os serviços de psicologia ou de clínica das faculdades, das graduações, das universidades, isso também nunca parou. Eu acho que foi uma expansão. Mas eu acho que tem um pulo do gato aí, Daniel, se você me permite. O jovem psicanalista, ele de alguma maneira estava parametrado com o ideal de quase médico. Então eu quero ser um psicanalista que cobra caro num consultório de um bairro chique de qualquer cidade e vou atender essa elite. E aí eu vou ser esse médico que eu não fui, etc. Tal. A psicanálise no Brasil nasce disso. E aí eu acho que de alguns anos para cá já isso está se quebrando, ou seja, essa nova geração de psicanalistas, eles estão mais preocupados em poder exercer a prática e poder chegar a mais pessoas, afinal 100% da população tem inconsciente, então 100% da população poderia ser beneficiada de uma escuta, mas a escuta não chegava para 100%, chegava para 20%. Então eu estou achando que esse pessoal jovem, também conectado com a internet, que eles têm uma outra cabeça, né? Eu vejo pela minha filha adolescente, é uma outra cabeça, eles conseguem fazer até uma rede de comunicação entre eles, inventar coisas independentemente das grandes figuras da psicanálise. Como eu disse, a internet trouxe liberdade até para isso. Então, resultado, eu acho que é um caminho sem volta as novas gerações de psicanálise serem afetadas por essa divisão social e econômica do Brasil, desnecessário explicar aqui, bem como também por questões que as outras gerações lidavam de maneira muito, muito tímida, que são as questões de gêneros, a questão do machismo, a questão do feminismo, etc., a questão do racismo, isso é gravíssimo, isso é super importante. Então eu acho que a gente vai ter uma ebulição desses temas e eu acho que isso vai afetar a psicanálise. O que eu penso? Eu acho que a psicanálise ela tem um edifício teórico tão sólido que ela pode dar conta disso, mas os psicanalistas vão ter que queimar neurônios para tentar avançar, apesar de todas essas, vamos chamar assim, de intercorrências. Muchísimo obrigado, Leandro. Foi um grande prazer ouvir teu testemunho e também todas essas considerações que me parece que são muito pertinentes para todos nós. Muito obrigado. Terminamos por aqui. Eu que agradeço, Daniel. Grande abraço a todos. Foi ótimo.